Olá, meus amigos, estamos de volta com essa leitura do livro O Cérebro Imperfeito. E ele foi escrito por Dean Bono. Estamos usando esse livro para a nossa pesquisa sobre o medo. E estamos no capítulo 5, onde ele aborda isso. E no tópico A Política da Amígdala. Bom, ele fala o seguinte: o medo excessivo de animais venenosos e predadores pode exercer um impacto significativo na qualidade de vida dos indivíduos. Mas, em termos gerais, as fobias não são as consequências mais graves de nossos bugs cerebrais relacionados ao medo. Na verdade, devemos nos preocupar mais sobre como as vulnerabilidades em nossos circuitos do medo são exploradas por outras pessoas. Muito antes e bem depois de Maquiavel aconselhar os príncipes de que, abre aspas, é muito mais seguro ser temido do que amado, fecha aspas. O medo real ou fabricado tem fornecido uma poderosa ferramenta para controlar a opinião pública, assegurar a lealdade e justificar as guerras. É provável que, na história da democracia, tenha havido poucas eleições em que os candidatos não tivessem invocado o medo de crime. Faz lembrar alguma coisa? Intrusos, terroristas, imigrantes, gangues, predadores sexuais ou drogas, na tentativa de atrair os eleitores. O uso do medo para influenciar a opinião ou ação alarmista tem sido chamado por Al Gore de, entre aspas, política da amígdala. Sobre as consequências de nossa suscetibilidade à ação alarmista, ele afirma, e aí são palavras de Al Gore: se os líderes dos cidadãos exploram seus medos e utilizam as pessoas, para encaminhar as pessoas em direções que poderiam não escolher de outra forma, então o próprio medo pode rapidamente se tornar uma força autônoma que se auto-perpetua, drenando a vontade nacional e enfraquecendo o caráter da nação, desviando a atenção das ameaças reais merecedoras de preocupação saudável e apropriada, e semeando a confusão sobre as escolhas essenciais que toda nação precisa constantemente fazer sobre o seu futuro. E aí parou nessa parte aí, E continua no texto. A pergunta é a seguinte: por que o medo exerce uma influência tão poderosa? A resposta está na capacidade de um medo se sobrepor à razão. Boa parte do nosso circuito do medo foi herdado de animais sem muita parte frontal, ou seja, com pouco córtex pré-frontal. Uma região que passou por grande expansão nos primatas. As várias áreas que compõem o córtex pré-frontal estão envolvidas no que nos referimos como funções executivas, incluindo tomar decisões, manter a atenção, comandar as ações e intenções e manter certas emoções e pensamentos em xeque. Em última análise, nossas ações parecem representar um projeto em grupo. Elas resultam de negociações entre as áreas cerebrais mais antigas, como a amígdala, e os módulos frontais mais novos. Juntas, essas áreas podem chegar a algum consenso em relação ao compromisso apropriado entre emoções e razão. No entanto, esse equilíbrio depende do contexto e, em alguns momentos, pode se inclinar bastante na direção das emoções. O número de conexões, que se chamam axônios, que saem da amígdala em direção às áreas corticais, é maior do que a quantidade das conexões que chegam até a amígdala vindas do córtex.
De acordo com o neurocientista Joe Ledoux, ele abre aspas falando o seguinte: do jeito que as coisas estão agora, a amígdala possui uma influência maior sobre o córtex do que o córtex sobre a amígdala, o que permite que a estimulação emocional domine e controle o pensamento. E aí fecha aspas. O poder do medo sobre a razão está escrito na história. Por exemplo, nos meses após o ataque japonês em Pearl Harbor, em dezembro de 1941, dezenas de milhares de americanos de descendência japonesa foram colocados em campos de concentração na Califórnia. Essa reação não foi apenas irracional por ter sido profundamente injusta, mas porque não fazia sentido acreditar que possíveis espiões japoneses poderiam ser eliminados ao cercarem todos os americanos japoneses na costa oeste. Entre parênteses, em 1988, o governo norte-americano pediu desculpas e distribuiu indenizações de mais de 1 bilhão por suas ações. Fecha parênteses. Há muitos perigos no mundo e, muitas vezes, são necessárias ações e sacrifícios para combatê-los. Entretanto, não resta dúvida de que, em alguns casos, nossos medos são amplificados e distorcidos a ponto de serem completamente irracionais. Uma consequência adicional de nossos bugs cerebrais relacionados ao medo é que eles conduzem a inúmeras decisões políticas equivocadas e tolas. Pois é, considere o caso de que, em 2001, 5 pessoas morreram por exposição ao antrax após serem contaminadas por esporos colocados em cartas. E aí, entre parênteses, acredita-se que a fonte do antrax tenha sido o laboratório de Bruce Ivins, especialista em biodefesa do Instituto de Pesquisa Médicas do Exército dos Estados Unidos para doenças infecciosas. Fecha parênteses. Estima-se que o governo dos Estados Unidos tenha gasto 5 bilhões em procedimentos de segurança em resposta às cartas contaminadas por antrax. A visão de terroristas usando o próprio sistema de correios americano para propagar uma doença terrível e fatal deixou pouco espaço para uma análise racional. Já estava bem estabelecido que, embora mortal, o antrax não era uma boa arma biológica. Aí, entre parênteses, além das dificuldades para gerar com segurança grande quantidade dele, o fato de que podia ser destruído por exposição direta à luz solar exigia que fosse transformado em um pó muito fino para ser utilizado como arma eficaz. Fecha parênteses. No final, os eventos parecem que não tinham nada a ver com o terrorismo, mas com um funcionário público perturbado. Olhando em retrospectiva, a maneira mais prática, eficaz e barata de ter evitado as 5 mortes teria sido fechar o laboratório. Desculpa, gente. Perdão. Fechar o laboratório do Exército dos Estados Unidos, onde o antrax era fabricado. Nos últimos 100 anos, cerca de 10 mil pessoas morreram em resultado de ataques militares ou terroristas em solo americano. Aí abre parênteses. A maioria em Pearl Harbor e no ataque de 11 de setembro. Fecha parênteses. Esse número é muito menor do que a quantidade de pessoas que morrem em acidentes de carro, suicídio ou doenças cardíacas em um único ano. Ainda assim, em 2007, os gastos militares dos Estados Unidos foram superiores a 700 bilhões, enquanto cerca de 2 bilhões em fundos federais foram aplicados para estudar e curar doenças cardíacas. O gasto de 250 vezes mais dinheiro em algo que é milhares de vezes menos provável de nos matar
reflete uma análise racional de custo-benefício ou reflete nossos instintos básicos do medo de intrusos e de o território ser invadido? O medo, com certeza, impulsiona muito mais do que políticas militares e de segurança. O medo também vende. Como observa o sociólogo Barry Glassner, abre aspas, ao difundir o medo, os políticos vendem a si próprios para os eleitores. Os noticiários impressos e de televisão vendem para os leitores e telespectadores. Grupos de defesa vendem mensalidade para que você se associar. Charlatães vendem tratamentos. Advogados vendem ações judiciais coletivas e corporações vendem bens de consumo. O marketing de vários produtos, de água engarrafada a sabões antibacterianos, explora nossos medos inerentes dos germes. Existem duas causas principais para os bugs cerebrais relacionados com o medo. Primeiro, as subrrotinas genéticas que determinam o que estamos programados a temer foram não só escritas para um tempo e um local diferente, como também boa parte do código foi escrito para espécies bem diferentes. Nosso arcaico sistema operacional neural nunca recebeu a mensagem de que os predadores e os intrusos não são mais perigosos como eram antes e que há coisas mais importantes a temer. Podemos nos permitir temer menos os predadores, as criaturas venenosas e as pessoas diferentes de nós e nos concentrar mais em eliminar a pobreza, curar doenças, desenvolver políticas racionais de defesa e proteger o meio ambiente. A segunda causa de nossos bugs cerebrais relacionados com o medo é que somos todos muito bem preparados para aprender a sentir medo pela observação. A aprendizagem pela observação se desenvolveu antes do surgimento da linguagem, escrita, TV e Hollywood, antes de sermos capazes de aprender a respeito de coisas que aconteceram em outro tempo e lugar, ou ver coisas que nunca nem mesmo aconteceram no mundo real. Pelo fato de o aprendizado indireto ser, em parte, inconsciente, parece ser em parte resistente à razão e mal preparado para distinguir fatos de ficção. Além disso, a moderna tecnologia traz consigo a capacidade de mostrar repetidas vezes para as pessoas um mesmo evento assustador, criando, pelo que tudo indica, um relato amplificado e excessivo daquele evento dentro de nossos circuitos neurais. Uma das consequências de nossa bagagem genética é que, como os macacos, que são preparados de forma natural para tirar conclusões precipitadas sobre o perigo representado pelas cobras, por exemplo, com muitos indícios, estamos prontos e dispostos a chegar a conclusões precipitadas sobre a ameaça representada pelos que não são de nossa tribo ou nação. Tragicamente, essa propensão se autorrealiza. O medo mútuo inflama a agressão mútua, que, por sua vez, justifica o medo mútuo. Porém, à medida que desenvolvermos uma compreensão mais profunda dos mecanismos neurais do medo e de seus bugs, aprenderemos a diferenciar melhor os sussurros pré-históricos de nossos genes e as ameaças que de fato têm maior probabilidade de colocar em perigo nosso bem-estar. Gente, ficamos por aqui com a nossa leitura. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, porém a gente já acabou. E se vocês quiserem, comprem o livro, é maravilhoso. A gente fica por aqui, até a próxima. Um beijo grande, tchau, tchau.